E nesta semana a gente começa aí falando com Carlos Cândido agora sobre fim do DPVAT e suas complicações. A decisão tomada pelo governo Jair Bolsonaro de acabar com o DPVAT a partir de 2020. Você vai conferir com a gente agora esse bate-papo sobre esse assunto. Vamos lá. Carlos, prazer tê-lo aqui mais uma vez, tudo bem? Prazer, Nonato. É sempre bom estar aqui para a gente estar debatendo sobre esses assuntos. Está tudo em paz. Pronto. Rapaz, decisão de acabar com o DPVAT a partir de 2020, entre outras decisões que o governo tem tomado em relação ao trânsito. Como é que você recebe essa notícia, você que está por dentro aí sempre das questões ligadas ao trânsito, como é que você analisa decisões como essa de acabar por exemplo, com o DPVAT? Olha, Nonato, o presidente ele vem tomando umas atitudes muito radical, né, em relação ao trânsito brasileiro. A última agora foi essa do DPVAT. No dia 11 ele comunicou, né, e já está sancionada aí a lei para a partir de janeiro de 2020 ser extinto o DPVAT, ou seja, aquele seguro obrigatório que os condutores pagam até hoje, né? Estão pagando. A partir de janeiro de 2020 vai ser extinto total. O governo alega que há muita fraude. Isso é real? Como é que a gente diz? É um motivo real para ele tomar essa decisão? Ou seria possível evitar essas fraudes com uma fiscalização melhor? Olha, Nonato, o seguro DPVAT ele não é de hoje, ele é de 1966. Então, o que foi alegado que mais de 12 mil fraudes já foi pego em relação ao seguro DPVAT. Lógico, tivemos muitas já, mas eu acredito que para fraudes existe fiscalização, punição da lei e não tirar de uma vez total, porque o seguro DPVAT, o proprietário do veículo paga pouco, certo? E, ao meu ver, recebe muito, porque um pai de família que se acidenta e não tem... Hoje é difícil a pessoa ter R$ 2.700 para despesas hospitalares. E isso é o valor que hoje a seguradora líder, né, o DPVAT, paga, indeniza as pessoas por questões de acidente de trânsito em relação às despesas hospitalares, né? E dentre outras, como por morte R$ 3.500 e também por invalidez permanente R$ 3.500. Então, se existem as fraudes, a gente sabe que existe. Foi comprovado, né, através de grandes pesquisas dos meios de comunicação, que mais de 12 mil fraudes já aconteceu. Até pessoas com CPF de terceiros chegando a receber o seguro DPVAT. Certo? Isso é um lado lógico da coisa, um lado verdadeiro, a gente sabe que existe. Mas a gente vai falar aqui de complicações que pode acarretar e vai acarretar a partir de 2020 sem o seguro DPVAT. Pronto, muita gente inclusive apoia, né, na rede social a gente percebe que tem pessoas que apoiam essa decisão do governo porque acha que vai ser uma despesa a menos para o condutor. Agora, você acha que muita gente só vai perceber a importância do DPVAT quando estiver envolvido em algum acidente e precisar do recurso? Olha, Nonato, a taxa, digamos assim, é o imposto, né? É o imposto, não deixa de não ser imposto. É o imposto mínimo, que é cobrado anualmente de quem tem veículos automotores, mas esse imposto, ele cobre não só os motoristas, mas até os pedestres, porque um pedestre, quando ele é acidentado na via, ele também tem direito a receber as suas indenizações, a sua ajuda hospitalar e tudo mais. Então eu vejo isso como uma perca, né? Uma perca, apesar que está sendo bom, por um lado, de diminuir a questão de mais um imposto, que nós já temos imposto demais, vendo por esse lado, é bom, mas a partir de 2020 as pessoas vão sentir muito. E outra coisa, o SUS vai ser um dos mais que vai sentir mais, porque o SUS recebe hoje da seguradora líder 45% do imposto arrecadado hoje no Brasil, 45% vai para o SUS. Do DPVAT, isso? Do DPVAT. E 5% vai para o DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, para investir no trânsito, na educativa, para investir em semáforo, em fiscalização, em sinalização. Então fica o quê? Sobra 50% de uma escala aí de 0 a 100, né? E esses outros 50% fica para a seguradora líder, mas 45% vai para o Ministério da Saúde. Então a saúde já vai entrar aí perdendo esses 45%, que no ano de 2018 foi 2,3 bilhões para a saúde. Pronto. Então isso não vai ter mais. O que você quer destacar assim, dessa medida assim, que você acha assim, pior de tudo isso? Nonato, o pior é porque no Brasil nós estamos passando por uma crise muito grande,
questão de desemprego, né? E essas pessoas que se acidentam hoje, que procuram o SUS, a gente sabe o SUS como é. Já é bem, né, complicado. E essa ajuda não vai ter mais, certo? Então, as pessoas que sofreu um acidente a partir de 2020, que não seja um sinistro muito grande, porque a seguradora vai cobrir até 2025. Quem se acidentar daqui até o dia 31 de dezembro de 2019 vai ser coberto até 2025, certo? Então ainda vai ter, tem como recorrer até 2025. A partir de janeiro de 2026 já não vai ter mais cobertura de nada. Pronto. Só que pagar mesmo taxa, a partir de janeiro de 2020 você não paga mais. Pronto. Hoje em dia, essas questões, além do DPVAT, o que é o IPVA, que o pessoal IPVA, que reclama muito? IPVA de janeiro também, todo Pronto. janeiro. Mas esse do DPVAT já é voltado para outra questão, do IPVA, é para outra questão. O IPVA já é questão do imposto do próprio veículo, e o DPVAT já é mais para essa questão relacionada à questão de acidente de trânsito, a fatalidade, alguém que venha a ter sua vida ceifada no trânsito, certo? Hoje, Donato, uma família que perde um ente querido no trânsito, essa família vai receber 13.500 de indenização. A partir de janeiro não vai receber nada. Ela diz assim, mas eu perdi uma vida. Certo, você perdeu uma vida, mas quando você paga esse imposto da seguradora, do seguro DPVAT, que é uma taxa de 20, 30, 40 reais muito baixa, certo, que as pessoas vêm pagando, quando você paga, você vai ter o direito até para terceiros, porque se você bater no pedestre, aquele pedestre vai ser indenizado, vai receber, certo? Você também vai ser indenizado se você quebrar um braço ou uma perna. Então, essa medida que o governo tomou no dia 11 agora, partida e autorizou, já está tudo certo, a partir de janeiro de 2020, não pagar mais a taxa do seguro DPVAT, foi uma medida boa no sentido assim, que o pessoal só vê hoje. Foi bom demais que eu livrei 20 reais, eu livrei 30 reais, mas aí quando você estiver no hospital, que precisar fazer uma cirurgia, que for 1.500 reais, e você saber que você tinha uma indenização de 2.700 para despesa hospitalar e você não vai ter mais, aí você vai sentir falta de 30, 40 reais que você pagava todo janeiro. Pronto. Alguém pode dizer o seguinte, então você pega o dinheiro que você poderia gastar com o DPVAT e faça um seguro para alguma emergência. Mas o pessoal não é muito... Nonato, só para você ter ideia, no Brasil, 80% dos brasileiros não paga seguro privado, particular, certo? Seguro particular. Porque é muito caro. Certo? Um seguro hoje de um carro simples é 1.600, 2.000 reais para você pagar. Você parcela em 10 vezes, parcela em 5 vezes, mas fica parcela de 250, 300 reais por mês. As pessoas choravam para pagar o imposto do DPVAT, que era bem menos. Imagina para pagar um seguro privado. No Brasil, 80% dos brasileiros conduz seus veículos sem seguro particular. E a cada 10 veículos rodando hoje, 2 têm seguro particular, 10 são sem nada. Como é que funciona o DPVAT, que ainda está em vigor? Como é que funciona? Olha, o DPVAT, a administradora do DPVAT é a seguradora líder, né? Ela é quem é responsável por ditar suas normas, suas regras, né? Hoje, por exemplo, como é que funciona? Despesas hospitalares, R$ 2.700. Acidentes fatais, 13.500, os familiares das vítimas, a esposa, o pai e a mãe recebem. Invalidez permanente, 13.500, a família recebe. Não estava sendo muito simples, porque para dar entrada no seguro DPVAT, porque como eu falei, existiu mais de 12.000 fraudes. Pessoas que caíam no cavalo e diziam que tinha caído de moto, pessoas que tinham se acidentado, enfim, em outros acidentes. Mas fraude tem tudo, né? Se for acabar as coisas do Brasil assim, por causa de fraude, exatamente. Agora é um número alto, exagerado? Não. Se for para acabar, nós vamos acabar com fraude no Banco do Brasil, no INSS, na Caixa Econômica, porque em todo canto existe fraudes. Né? Todo órgão público, hoje em dia, é passivo de haver uma fraude. Certo? Existe até concursos federais que existem fraudes. Imagina o seguro DPVAT. Agora, eu acho... O que foi que o governo disse, né? Jair Bolsonaro disse o seguinte: o mal a gente corta por a raiz. Foi palavras dele. Em relação
em vez de colocar uma fiscalização, digamos assim, para melhorar o sistema do seguro DPVAT, eu vou logo acabar, extinguir com o DPVAT. Eu acho que foi uma atitude muito precipitada. Os brasileiros estão batendo palma, estão achando bom, porque foi imposto a menos, o presidente é bom, porque agora nós não vamos ter mais o imposto a partir de janeiro. Enfim, está sendo bom. Momentaneamente vai ser bom, mas quando precisar vai ser difícil. Pronto, o Ivan Melo está acompanhando a gente e diz assim, beleza, amigo, 30%, balela, amigo, não é beleza, não, balela, amigo. 30% vai para empresas de seguro que não tem que ganhar nada, né, da questão do DPVAT. Ele diz, está colocando os bois na frente da carroça, né? Tem uma matéria do Álvaro Dias, em qual órgão você atua? Está perguntando para você, questionando, né, o seu posicionamento em relação a essa decisão do governo. Né? Não, primeiramente só foi na correção, não são 30%, são 45% do imposto arrecadado pela seguradora líder, ela vai destinada ao Ministério da Saúde, ao SUS, certo? E 5% vai para o DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, sobra 50%. 50% fica para a seguradora, certo? Que é responsável para pagar esses 13 mil quando alguém morrer, é responsável para pagar essas outras dívidas, certo? Que toda empresa não vai trabalhar de graça, certo? Qualquer empresa terceirizada, como a seguradora líder é uma empresa terceirizada, ela precisa pagar seus encargos e é para isso que ela está funcionando. Bom, então essa discussão ela vai ficar aí no ar, né? Porque acabou, muita gente está apoiando e algumas pessoas acham que não. É isso que eu falei. Todo imposto que for retirado do estado do Ceará e do Brasil, ele é bem-vindo, Nonato. A gente sabe que é porque as despesas hoje estão muito grandes, o desemprego está muito alto. Então, qualquer imposto que for retirado, ele é muito bom. Porém, são medidas que, a longo prazo, vai prejudicar, certo? E não foi só questão do DPVAT, é a questão da carteira também, né? Tem outros projetos que a gente já até tocou em outras lives que a gente fez, né? Veja só, Nonato, o nosso presidente, né, eu digo nosso porque é presidente de todos, ele está tomando medidas muito radicais em relação, digamos assim, ao trânsito do Brasil. Por exemplo, o CFC para as autoescolas, ele tomou uma medida agora para acabar com os cursos teóricos no CFC, nas autoescolas. Você imagina, nós temos hoje 43 mil mortes por ano no trânsito, certo? Com pessoas que passaram pelo CFC, que passaram por um curso teórico de 45 horas aulas, aprenderam sobre a legislação, aprenderam sobre direção defensiva, sobre os primeiros socorros, sobre ser um cidadão no trânsito. Essas pessoas passaram por isso. Todo dia essas pessoas cometem infrações e são pessoas que, pelos números do DENATRAN, são 43 mil morrendo todo ano no Brasil. Você imagina não ter mais o curso em autoescola? Essas pessoas ir direto ao DETRAN, fazer sua prova e não passar mais pelo CFC de forma alguma. Então são pessoas que, passando pelo curso teórico de uma carga horária de 45 horas aulas, ainda cometia muitos crimes no trânsito. Imagina essas pessoas sem estudo e sem conhecimento. Eu acho que o estudo ele é a porta para tudo. O estudo ele é a porta para melhorar a saúde, é a porta para melhorar a educação, para melhorar a infraestrutura, para melhorar o transporte, para melhorar as vias. Sem estudo nós não podemos chegar a lugar nenhum. São medidas muito radicais que estão sendo tomadas. Eu não estou aqui tomando partido nenhum, nem partido A nem B. Nós estamos falando aqui de um seguro obrigatório que a partir de 2020 as pessoas não vão mais pagar, mas também não vão ter mais direito. Vão ficar desamparadas em relação, se houver qualquer acidente de trânsito hoje, vão ficar desamparadas. Pronto. O que eu queria que, de forma bem didática, você explicasse para o pessoal de casa, que nunca aí é só no caso de acidente que vai requerer, né, o seguro, não é assim? Exatamente. Pronto. Então a pessoa que nunca se envolveu no acidente, nunca foi atrás, ela talvez não tenha noção da importância desse seguro, né? Não tem noção nenhuma. Porque você só tem noção de uma coisa quando você precisa, certo? As pessoas, muitas vezes, quando sofrem um acidente, aí alguém diz assim, você tem o direito. Você tem o direito ao seguro. Você está gastando com o hospital, tá, você tem direito. A pessoa dá uma entrada, traz o CPF, a identidade, traz o BO que foi feito na delegacia, traz todo o histórico lá do hospital, a entrada que deu no hospital, coloca tudo isso daí da entrada e consegue receber. Muitos deles com uma certa dificuldade, muitos deles com uma facilidade melhor. Então consegue receber. Recebe aquele valor
de 2.700 e consegue amenizar as despesas que teve no hospital. Aí as pessoas perguntam assim, mas ele não fez tudo no SUS? Para que ele é obrigado a receber esse dinheiro? Para que ele vai receber esse dinheiro se ele fez tudo pelo SUS? Muitas pessoas, quando sofrem um acidente, ficam com sequelas pro resto da vida, que precisa fazer fisioterapia. E fisioterapia, muitas vezes, não é de graça. Então, essas fisioterapias são pagas. Então, você leva os comprovantes da fisioterapia e consegue receber os R$ 2.700 da seguradora, do DPVAT. Pronto. Então, na sua opinião, medidas como essa vão atrapalhar cada vez mais a vida do condutor? Eu acho não, eu tenho certeza que vai prejudicar muitos, certo? A partir de janeiro, quem sofreu um acidente de trânsito vai sentir muita falta desse seguro. Agora, para nós brasileiros, a gente só pensa no hoje. Eu vou descontar um imposto que ia vir todo ano para meu veículo, agora eu vou licenciar meu veículo e vou pagar somente o licenciamento e o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que é o IPVA. Beleza, vai pagar só isso, mas corra, meu amigo, e faça o seguro. Agora, preocupa porque tem muita... Do Brasil, o trânsito é bastante violento, tem muito acidente. Aqui em Vaza Alegre, a gente, de vez por outra, a gente sabe a quantidade de pessoas que se acidentam, né? Enfim, vai ficar complicado também para a questão do SUS, né? Com tanta gente que vai estar... Vai ser retirado do SUS 45% de todo o imposto arrecadado, certo, dessa seguradora. Ou seja, foi 2,3 bilhões para a saúde em 2018. Né? Então, é muito dinheiro que o SUS recebia para ajudar, para amenizar o sofrimento dessas pessoas que realmente necessitavam. Infelizmente, nós não vamos ter mais isso no SUS. É mais uma coisa retirada nossa, né? Um imposto muito pequeno para ser pago, mas com uma valia muito grande em relação a alguém chegar a precisar, certo? Mas tem outras perguntas que as pessoas falam o seguinte, já ligaram para mim perguntando, Carlos, quer dizer que eu vou botar meu carro em dia, só que eu estou devendo o seguro. Com essa medida que o governo tomou, eu não vou ser mais obrigado a pagar. E aí, eu vou pagar ou não? Não, você tem que pagar, certo? Só a partir de janeiro de 2020, certo? É que você não vai mais pagar. Mas quem está devendo tem que pagar, senão não vai poder licenciar seu veículo. Então até isso, essa dívida ainda pode complicar a vida do motorista. Pode complicar. E tem muita gente que não tem consciência disso. Vai acabar tudo, as dívidas serão perdoadas, não é bem assim, né? Serão perdoadas, não. Quem estiver devendo aí anos e mais anos de seguro DPVAT, pode cuidar em pagar, que a partir de janeiro, não é porque não vai ter mais o direito, a partir de janeiro, quem não deve nada não vai ficar sem dever nada. Mas quem está devendo vai continuar devendo, se não pagar. O imposto acaba, mas a dívida fica, né? Exatamente. O encargo fica pendente, para quem está pendente. O que você acha que o governo poderia mexer para melhorar o trânsito, ao invés de acabar, por exemplo, com o DPVAT? Ele poderia mexer em outra coisa? Nonato, nós temos tantas áreas hoje que o governo poderia dar uma olhada com bons olhos, né? Nós vamos bater mesmo de frente aqui, uma tecla que eu estava falando na questão da educação. Olha, tá lá no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, que o nosso presidente ele podia ir lá no Código de Lei, no artigo 76, se não falha a memória, em relação à educação de trânsito nas escolas de 1º, 2º e 3º grau, certo? Nós não temos, está na lei, o CTB, a Lei 9.503/97, é uma lei federal que tem que ser cumprida, certo? Na realidade não está sendo, porque está lá desde 97, que diz no artigo que tem que ter educação no 1º, 2º e 3º grau, ou seja, tem que ter desde lá da creche, né, na pré-escola, até chegar no nível superior. Uma educação, uma disciplina, digamos assim, uma didática que fala de trânsito, uma didática que explique para a criança o que é trânsito, o que é uma faixa de pedestre, o que é um semáforo, o que é infração de trânsito, o que é uma penalidade, o que é uma medida administrativa, como se fazer um recurso de multa, certo? Isso daí seria medidas, aí seria medidas corretas e boas, colocar nas escolas dos municípios uma disciplina de trânsito, que nós não temos hoje no nosso Brasil, e está na lei. Seria uma das primeiras medidas. A segunda medida, ao meu ver, qual era mais importante? Mais fiscalização.
mais fiscalização. Quanto mais fiscalização, melhor é o trânsito. Porque as pessoas tendem a seguir as regras, a andar com cinto de segurança, a andar com capacete, a andar muitas vezes com capacete com a viseira baixa, que também é um índice de segurança, pode vir um besouro, uma areia, uma pedra e perfurar seu olho, você desequilibrar e sofrer um acidente. Então, tendo a fiscalização, as pessoas temem a andar irregular, as pessoas temem a andar errado, e com a fiscalização, as pessoas, com esse medo, passam a andar educadamente no trânsito. E quando passa a ter esse medo, se acostuma. Se acostuma. Então, nós estamos precisando hoje de duas coisas importantes no Brasil em relação ao trânsito. Primeiro, educação nas escolas, certo? Falando sobre trânsito, que as pessoas hoje ainda são muito leigas em relação ao trânsito. E, em segundo, muita fiscalização. O município hoje, como Varzea Alegre, que tem aí o Demutran trabalhando, é para ter o Demutran e é para toda semana ter fiscalização, tanto da Polícia Rodoviária Federal como da Polícia Rodoviária Estadual. Aí o pessoal diz assim, mas ele está ali na TV Varzea Alegre pedindo para que o município tenha fiscalização de trânsito. Agora vai ficar ruim para aquela pessoa que vem do sítio, que não tem condição de tirar uma habilitação, que chegar na cidade. É o seguinte, pessoal, quem anda hoje no Brasil sem habilitação comete um crime de trânsito, certo? No artigo 302 da lei 301, pagando aí R$ 880 de multa por ele não andar portando uma habilitação. Então, é essencial que exista tanta educação nas escolas como muita e muita fiscalização de trânsito, certo? Aí depois disso nós vem a terceira escala, que é a sinalização, certo? Nós não podemos também, um agente de trânsito ele não pode ir para a rua fazer uma autuação de trânsito se não tiver uma sinalização adequada na via. Também não pode. Então existem essas três coisas que eu acho que é muito importante para o trânsito. Educação nas escolas, fiscalização na rua e uma via muito bem sinalizada. Muito bem, bom, então agora é aguardar para ver os desdobramentos, como é que vai ser. Inclusive o próprio presidente já disse que essa foi uma medida provisória, essa medida pode até caducar se não for, né, transformada foi a medida provisória definitiva. 904. Se não for tornada definitiva, né, aí pode até voltar a ser como era antes, mas por enquanto está mantida essa questão a partir de 2020. Né? A partir de 2020 está, por enquanto está assegurada que a partir de 2020 ninguém vai ter seguro. Né? Ninguém vai ter seguro. Não vai ser obrigado a pagar também, né? Pronto. E alguma outra alternativa para alguém? Vai ter que ser o motorista ficar mais consciente disso, porque pelo menos o camarada de repensar, olha, já que não vamos mais ter direito a esse seguro, vamos evitar cada vez mais os acidentes, vamos tentar andar mais dentro da lei, evitar questões de trânsito aí mais difíceis, né? Porque se o motorista fosse mais consciente, tudo bem. Nem precisaria do DPVAT tanto nesse sentido, porque os acidentes seriam menores, né? Mas como a gente conhece que o motorista não é bem assim, o ideal, então esperar para ver, né? Nonato, se você for pegar as estatísticas hoje no Brasil de acidente de trânsito, é assustador, certo? É assustador. Mas a gente não precisa ir muito além de pegar as estatísticas do Brasil, não. Vamos pegar as estatísticas de Varzea Alegre. Já houve aqui em Varzea Alegre, numa semana, 3 acidentes numa só avenida, trazendo aí 2 vítimas fatais. Então, assim, a gente vê a violência no trânsito, né? Não tá de brincadeira. Então, essas medidas deixam muito folgado, mais ainda, aqueles condutores imprudentes. Veja só o que já foi feito no Brasil desde que Jair Bolsonaro entrou na presidência. Primeiro, ele aumenta de 5 para 10 anos a validade de uma CNH. Ou seja, uma pessoa no percurso de 10 anos, ele pode ter muitos tipos de doenças. Então, ele só vai renovar a habilitação com 10 anos. Depois, ele diminui as horas-aulas no CFC, de 25 para 20 horas-aulas. Olha, tem pessoas, eu sou instrutor de trânsito, tem pessoas que com 25 horas-aulas não conseguem dirigir. Imagine com 20. Então, ele diminuiu para 20. Ele pegou para melhorar, segundo ele mandou arrancar todos os fotossensores das BR. Então as pessoas agora podem pisar e podem correr à vontade, que não tem mais multa de trânsito por fotossensor.
né? Depois ele, achando pouco, ele deixa opcional o simulador de autoescola. Então o simulador de autoescola hoje é opcional. Depois ele, achando pouco, ele quer acabar com os cursos de autoescola. Já tem aí uma medida também para acabar com os cursos de autoescola. As pessoas, quando quiser tirar sua habilitação, vai lá no Detran, faz a prova, passou e adeus. Não precisa, entre aspas, nem passar muito pela autoescola. Depois de tudo isso, ele ainda tirou dos condutores a questão da pontuação. A pessoa seria penalizado com 20 pontos, ele ficava suspenso do direito de dirigir, ele aumentou para 40. Se você cometer infração de trânsito, uma hoje, uma amanhã, pode cometer todo dia agora, porque para você fazer 40 pontos na sua CNH, vai demorar. Então, são medidas que eu acho que está deixando muito à vontade os brasileiros. Os brasileiros já são, entre aspas, muito folgados em relação ao trânsito. Quando diz assim, na sexta-feira, passou para o sábado, todo mundo já tira o cinto de segurança, não anda mais com cinto, não anda mais com capacete, principalmente nessas cidades pequenas do interior do Ceará. São 184 municípios no estado do Ceará, nós temos municípios com poucas fiscalização de trânsito, certo? Então deixou muito as porteiras, digamos assim, aberto para que aqueles condutores que são imprudentes possam cometer mais e mais crimes de trânsito. Eu me preocupo, não é comigo, em relação a eu cometer uma infração de trânsito, a eu andar em alta velocidade. Eu me preocupo com aquele motorista que tem costume de andar em alta velocidade, que costuma andar embriagado, ele pode acidentar um irmão meu, um primo meu, um pedestre, um pai seu, uma mãe sua, e até mesmo ele vir em direção a mim e me matar no trânsito, eu estando todo correto. Então a preocupação é essa, e é uma preocupação muito grande. E agora, por último, ele tira aquilo de mais precioso quando a pessoa se acidenta, que não tem condições de pagar um hospital, ele tira esse mero imposto que a gente paga muito menos pelo seguro e recebe muito mais da seguradora em relação às despesas, né? Porque você pagar aí 30, 40 reais no seguro e receber 2.700 quando você sofrer qualquer escoriações no seu corpo hospitalar, é um recurso muito bom. Muito bem, né? Então tá aí. Obviamente que a gente não quer que ninguém se acidente, a gente quer muito pelo contrário que todo mundo ande direitinho no trânsito, mas em caso de acidente, até dezembro agora, um pouco mais de um mês, né? As pessoas ainda poderão ser beneficiadas, mas a partir de 2020, tchau e benção. E aí vamos ver como que vai ser de janeiro em diante, né? Quando se as pessoas vão reclamar, porque geralmente também quem sofre acidente assim, a gente percebe muita gente que tem a sua motinha, que tem o seu carrinho, e tem dificuldade muitas vezes de tirar uma carteira nacional de habilitação, tem as dificuldades de manter um carro em dia, enfim, aí é que a gente vai perceber que vai ter mais essa lacuna vazia quando sofrer um acidente, que é uma coisa comum que a gente sabe que é. Exatamente. As pessoas estão achando bom, Nonato, porque de fato vai ser retirado o imposto. Mas a partir de janeiro, quem quiser ter um seguro no seu veículo vai ter que pagar um seguro particular. E um seguro particular é muito caro. Certo? É tanto que eu lendo hoje sobre essas estatísticas em relação a esse seguro, só 80% das pessoas no Brasil só andam hoje sem um seguro. Só 20% consegue pagar um seguro particular. Então eu acho que, não sei, a partir de janeiro a gente vai ver como vai ficar o desenrolar, né? Daqui até 31 de dezembro nós ainda estamos assegurados com a seguradora Lide e com o DPVAT. Eu me preocupo porque assim, a gente que trabalha na rádio, né? Muita gente aparece na rádio pedindo para ajudar para fazer campanha, porque fulano, cicrano, pessoa que sofreu um acidente, tendo recebido o DPVAT, mas só deu para pagar a despesa disso, daquilo, vai ter que fazer um tratamento longo. Exatamente. Né? E de certa forma é aquela história, o dinheiro que entrava aliviava, tinha que continuar fazendo tratamento, tinha mais, mas a gente vai, eu pelo menos imagino, né, queira Deus que não, mas eu imagino que essa quantidade de pessoas pedindo esse tipo de ajuda vai aumentar cada vez mais. Né? Porque assim, quando a pessoa está paraplégica, está de cadeira de roda, ele recebe 13.500, ou seja, é uma ajuda muito boa, né, para iniciar. Mas nós sabemos que as pessoas que têm deficiência precisam
todos os meses, ou muitos deles todos os dias, fazer fisioterapia, trocar curativo, ir à Fortaleza, comprar um novo veículo e adaptar a sua deficiência, que também é um gasto. Então, tendo 13.500 de contrapartida, seria muito bom. Imagina essas pessoas, a partir de janeiro, não tendo nada. Então, vai ficar difícil. Bom, então tá aí, né? Vamos aguardar para saber como é que vai se dar tudo isso a partir de 2020, tá? Pessoal, se você tem dúvidas sobre trânsito, fale com o Carlos Cândido, tá? Ele entende só tudo e ele pode ajudar você de diversas maneiras em relação a questões de trânsito. Por exemplo, Carlos. Recurso de multa, né? Que nós sabemos que ainda hoje as pessoas me procuram muito com a questão do recurso de multa e graças a Deus, está dando certo, Nato. Eu não vou estar citando nome de A nem de B, mas graças a Deus está dando certo. Multas de trânsito que a gente sabe que as pessoas cometem muitas vezes por um deslizo. Então eu trabalho nessa área de recurso. Se alguém precisar para alguma palestra de trânsito e de transporte, eu estarei à disposição. E ainda daqui até dezembro nós estamos à disposição para orientar sobre o seguro DPVAT. Que você não sofra acidente, mas se tiver a má sorte, então, né, ainda dá tempo de recorrer. Né, Exatamente. Bom, mais alguma informação? Fica à vontade. Nonato, eu queria só deixar com você aqui a pauta que eu estou querendo conversar com você para a gente fazer nos próximos programas. Falar de um assunto bem interessante também, né? Que é a mulher na direção. Nós sabemos hoje, Nato, que existe um preconceito muito grande da parte masculina com as mulheres no volante, né? Então, no próximo programa, eu queria pedir a permissão aqui a você para a gente falar um pouco sobre as mulheres na direção. Tá certo. Na prática, a gente vai ver quem dirige melhor, é homem ou mulher, né? Mas isso com dados, não é opinião baseada só sua. É na experiência e também em questões levantadas já oficialmente, números oficiais. Exatamente. A gente vai deixar essa discussão para o próximo. Pronto. Mulher é mais cabeça, mulher. Todo mundo que vai fazer, a mulher geralmente é mais... grande. Quando tem uma mulher na direção, os homens já dão um grito. Era uma mulher. Só podia ser uma mulher. E eu vou mostrar que os números dizem o contrário. Pronto, então tá aí, mulherada, né? No próximo encontro, aí agora vai depender de sua agenda, né? Semana que vem, se é segunda, se é terça, se é quarta, enfim, né? E agora você está para as bandas de Juazeiro também trabalhando de Uber, lá em né? Juazeiro de Uber. Pronto, ó pessoal, o Carlos está lá em Juazeiro, vai muita gente para Juazeiro, daqui de Vazia Alegre, às vezes precisa, né? De se deslocar lá em Juazeiro, então, qualquer coisa aí, né? Quem sabe você não... Mas pelo Uber, não sei se dá, mas... É só no aplicativo. É só aplicativo, né? Mas a gente estando lá, pode ligar que pode ser que aconteça. Então você estando lá, você dá um jeito, né? De chegar. Exatamente. Muito bem, então até a próxima, né? Se Deus quiser. Deus quiser. Abraço, viu?